Se você está morrendo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Bom dia, Brasil. Fernando Sérgio. Bom dia, mundo inteiro. Chega, já puxaram o saco dele demais. Que isso, Pato? Pois é, olha, eu tô aqui, precisa cantar. Patinho, querido, Patinho, querido. Patinho, olha, bom programa. Esse Pato, minha gente. Pois é, cá estamos mais uma vez para a apresentação do nosso programa. Bom dia para você, prazer em tê-lo aqui conosco, muito obrigado aí pela audiência cada vez maior. Eu queria fazer um pedido, né? Olha, se você está vendo a gente no YouTube, né? youtube.com/Fernando Sérgio, você, por favor, se inscreva, é muito importante que você se inscreva, né? Ao você se inscrever, primeiro que é de graça, né? Não custa nada, você torna o nosso canal o preferido seu, um dos preferidos seus, né? E você dá uma força muito grande para o canal. Então, inscreva-se e toca no sininho, que toda vez que tiver notificações novas, você vai recebê-las, tá bom? Um abraço grande a todos vocês. Alô, Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo. Alô, Aziz Ahmed na escuta. Nosso Aziz Ahmed, que hoje estará participando aqui do programa, anunciando a sua coluna no jornal O Povo, né? Olha, tem a coluna do Aziz Ahmed sempre na sexta-feira. Então hoje é quinta, ele vai antecipar exatamente o que vai acontecer ali. Abraço grande também a todos vocês. E olha, estamos vendo aí esse movimento, alô Alex Knights, aqui na cidade do Rio de Janeiro e obviamente na sua cidade, onde quer que você esteja me vendo, o movimento das eleições, né? E eu estava pensando, falei, meu Deus do céu, mas é muito engraçado, né? Por que é engraçado? Porque é do ser humano isso, quando ele precisa de alguma coisa, aí, né? Aí, meu Deus, eu me lembrei dos tapinhas nas costas, recebidos antes das eleições, das promessas em vão, né? Pois é, mas você sabe, olha, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você sabe, eu saí outro dia, foi ontem, caminhando aqui, né, pela manhã, e aí passou um dos candidatos a prefeito. Não vou dizer quem é, porque eu não estou afim de tomar partido e não estou afim de falar de político aqui hoje, né? E nem em momento algum do ponto de vista de cabo eleitoral. Mas aí o que aconteceu? Eu estava subindo e estava caminhando forte, né, com máscara, com óculos, com boné. E esse eu confesso a você que eu jamais vi. É até simpático, eu jamais vi. Aí ele, ao alto de um provavelmente o que? Seria um Jeep, uma coisa assim, estava em pé, não é? Aqueles carros que tem aquela abertura de cima, né? Ele estava em pé ao lado de dois outros, né, que fazem parte da campanha, atrás dele tinha 3 ou 4 carros levando bandeira, aí ele olha para mim, eu olhei para ele, né? Eu falei, pois é, aí me levou a reflexão. Eu disse, imagine se isso acontece em dia normal. Claro que não acontece, né? É porque aquele momento, né? Eu até entendo também o aspecto político, ele tem que fazer isso mesmo, né? Mas que é engraçado, né? Convenhamos. Então é isso, quer dizer, o programa do dia de hoje, e aí agora, mas meu Deus do céu, você já pensou se acontece, eu poderia até dizer, no Brasil mesmo, acontece no Brasil amanhã, eleito um presidente qualquer, e o presidente atual não arreda a pé, não quer sair, diz que foi marmelada. Lá eles não usam esse termo da marmelada, lá eles dizem que foi roubo sem provar absolutamente nada. Que loucura, gente, que loucura o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Por isso mesmo, sabe, para a gente entender exatamente o que está ocorrendo, deixa eu parar isso aqui antes que... Para a gente entender, eu separei aqui, sabe, o que pode acontecer
Se o Trump desistir de sair, se o Trump disser não saio daqui, não saio daqui, ninguém me tira, não é isso? Já pensou? Quer dizer, o homem gostou da rapadura. Eu sei que poder é poder mesmo, né? Mas contra tudo e contra todos ele está dizendo que não sai e tal. Aí é você, Fernando Sérgio, que vai dizer o que vai acontecer se ele não sair? Não, eu vou passar a bola, eu vou tomar carona com o site da BBC Brasil, onde quem sabe do assunto vai falar com você o que pode acontecer se o Trump realmente disser assim, não saio, daqui ninguém me tira. Olha só, vamos lá, vamos ao site da BBC Brasil, e você vai ver o raciocínio desse cidadão que está aí. Vamos nós. Nos dias de apuração de votos, o democrata Joe Biden, enfim, ficou com a vitória e será o novo presidente dos Estados Unidos. Ele já está até montando sua equipe. Já anunciou um grupo de cientistas que deve ajudar o país a lidar com a pandemia de Covid-19, por exemplo. Mesmo assim, a disputa eleitoral parece que vai durar um pouco mais. A campanha do atual presidente e candidato derrotado à reeleição, Donald Trump, já entrou na justiça em vários estados questionando o resultado das eleições. Se essas fossem eleições normais, o candidato perdedor já teria reconhecido a derrota e ligado para o presidente eleito para parabenizar pela vitória. Mas já sabemos faz tempo que essas seriam eleições sem precedentes nos Estados Unidos. Eu sou Adriano Brito, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico o que pode ocorrer se Donald Trump se negar a deixar a Casa Branca e a repassar o cargo a Joe Biden. Eu já adianto que as preocupações envolvem um eventual uso das Forças Armadas ou de desordem nas ruas. Mas primeiro, vamos lembrar o que Trump alega. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Ele acusa os democratas de terem roubado as eleições, mas não apresentou evidências para provar o que disse. Tanto que o Twitter, por exemplo, está marcando suas acusações com alerta sobre a veracidade das informações. Redes de TV cortaram o pronunciamento do presidente à imprensa ainda antes da vitória de Biden ser anunciada, por causa das acusações em série que ele fazia e que não batiam com o que diziam as autoridades eleitorais, inclusive estados comandados por republicanos. Nos Estados Unidos, cada estado organiza suas eleições e tem regras distintas. A Geórgia, por exemplo, que pelo que tudo indica dará seus 16 votos no colégio eleitoral a Biden, depois de anos votando por republicanos, é governada por partidários de Trump. A autoridade responsável pelas eleições por lá é do Partido Republicano e nega a existência de irregularidades. Trump e seus seguidores também reclamam do fato de ele ter perdido a liderança em vários estados na reta final da apuração. Mas isso é explicado pelo fato da maioria desses locais ter deixado para o fim a contagem dos votos pelo correio, que é uma possibilidade em vigor há muito tempo nos Estados Unidos. O próprio Trump já votou pelo correio antes. Os democratas, por meses, incentivaram seus eleitores a votar pelo correio por causa das dificuldades criadas pela pandemia de coronavírus. Já Trump fez o contrário. Além de orientar seus eleitores a irem pessoalmente, passou a dizer que haveria fraudes no voto pelo correio, isso muito antes da eleição chegar. Por isso, muitos desses votos que bateram recorde nessa eleição foram para Biden, proporcionando a virada nesses estados em que ele ultrapassou Trump. Em outros, nos quais esses votos são checados antes, ocorreu um movimento contrário. Biden começou na liderança e viu a vantagem diminuir ou foi até mesmo ultrapassado por Trump. A Flórida é um exemplo disso. Trump também reclama dos votos que chegaram depois do dia de votação, mas isso é algo permitido há tempos por outros estados. Em alguns, os votos podem chegar até vários dias depois, desde que tenham sido postados até o dia de votação. Enfim, tudo isso para dizer que nunca em 244 anos da história do país, um presidente se recusou a abandonar o cargo após perder uma eleição. Frankly, we did win this election. Por isso, as repetidas mensagens de Trump, em que ele se nega a aceitar a derrota, apresentam uma situação totalmente nova e confusa. A Constituição dos Estados Unidos determina que o atual mandato presidencial termina em 20 de janeiro de 2021, ou seja, Trump ainda será presidente até esse dia. Como presidente, ele tem alguns recursos em seu alcance, sejam legais ou de acesso às forças de segurança. Na área legal, há poucos indícios de que ele terá sucesso, já que, pelo menos por enquanto, suas acusações de fraude não se apoiam em nenhuma evidência. Durante a campanha, Trump chegou a dizer algumas vezes que não aceitaria uma derrota, mas já que o sucesso dele na via judicial parece descartado, os Estados Unidos começaram a imaginar o que pode acontecer se ele cumprir a ameaça e tentar se manter no poder à força. Segundo a Cota Wurtzel, especialista em legislação e política de segurança nacional da Ohio State University, é um cenário possível, mas pouco provável. A chave estaria no grau de lealdade que as forças de segurança tenham a Trump.
Isso porque os militares juram lealdade à Constituição e não à pessoa que ocupa a presidência. Brooks se lembra que o general Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, ou seja, ocupa o cargo militar mais alto do país, já disse muitas vezes que os militares não terão papel algum nesta eleição. Ainda assim, o panorama continua imprevisível. Keisha Blaine, que é professora da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e especialista em movimentos de protesto social, afirma que o fato de chegarmos a questionar se as Forças Armadas poderiam intervir em eleição já fala bastante sobre a gravidade da situação. Mas ela lembra que Trump enviou agentes federais para lidar com manifestações recentes em Portland e em Washington, e que, por isso, esse cenário propõe uma preocupação séria. É pouco provável que ocorra, mas não dá para descartar por causa da gravidade que representaria. Durante os protestos contra o racismo dos últimos meses, Trump considerou mobilizar as Forças Armadas. Diante da negativa do Exército em se envolver nisso, ele recorreu à Guarda Nacional e a outras forças de segurança que não são militares. Por causa desses precedentes, alguns veem a possibilidade de que Trump possa ordenar o uso de pessoal armado e não militar. Mesmo assim, se assumirmos que as Forças Armadas não se colocariam à disposição da sobrevivência política de Trump, é difícil imaginar que ele seria bem sucedido em uma manobra para ficar no poder nessas condições. Mas há quem alerte que a atual crise política pode acabar em outras formas de violência. Keisha Blaine, por exemplo, fala da possibilidade de uma desordem civil séria. Nos últimos meses, em diferentes cidades do país, têm sido vistas cenas como essas. Manifestantes armados até os dentes, algumas vezes pertencentes a grupos de extrema-direita, expressando seu apoio a Donald Trump. E grupos radicais de oposição têm aparecido nas ruas das mesmas cidades. Uma tensão que já existia antes das eleições e que agora pode crescer com a recusa de Trump em reconhecer sua derrota e de sua retórica incendiária. Nós, da BBC News do Brasil, vamos continuar acompanhando esse cenário de perto. Eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado, amigo. Pois é, nós todos iremos acompanhar esse tipo de coisa, né? Porque isso aí, se fosse numa república aqui pequena, digamos, da América Latina, iam dizer a República das Bananas. Se acontecesse ou acontecer no Brasil, também iam dizer, chamar de República das Bananas. Mas não fica bem a gente chamar os Estados Unidos de República das Bananas. Pode ser Potência das Bananas, porque está sendo ridículo esse tipo de coisa. Né? Todo mundo sabe, toda a imprensa sabe. Acontece que ao longo do mandato do Trump, ele antagonizou com a imprensa, né? De uma certa forma, parecendo até com alguma atitude aqui no Brasil. Ele antagonizou e agora está achando que isso é um conluio da imprensa para tirá-lo do poder. Ora, meu Deus, não é. Tradicionalmente, a nível dos Estados Unidos, como aí foi dito pela BBC de Londres, que na verdade agora é a BBC do Brasil também, as grandes redes de notícias estão vindo para o Brasil, prova da importância que o Brasil vem assumindo na América do Sul. O que eles estão dizendo é que é isso, ô, doutor, dá licença, limpa a cadeira aí, ajuda na transição, como aliás aconteceu aqui no Brasil, quando o Temer, não é, acabou aliás, todos os governos aqui no Brasil, a nossa democracia vem de pouco, desde a queda da ditadura militar, mas todos os governos, na realidade, passaram a bola e facilitaram as coisas. E esse cidadão não, ele é um cara bilionário, ele é um cara que tem coisas que, nossa senhora, a grande maioria da população sequer imagina, né, e quer se agarrar do poder. E isso aí fica uma desconfiança, porque desde o início, muito antes das eleições, vocês se lembram, ele já falava possibilidade de fraude, quer dizer, ele devia ter, e com certeza teria, informações de que seria muito ali parelho, e que poderia haver uma possibilidade esta que houve, deles realmente perder as eleições. Vamos aguardar o que vai acontecer. Abraço para o professor Isaías Nascimento, sempre vendo a gente, figura de proa, né, da educação. O Marco Silva, alô Fernando, muito boa tarde. Alô Marcão, que pena que o seu Flamengo perdeu, Marcão. Olha, de coração, eu fiquei com muita pena do Hugo, viu? Ele é um bom goleiro, isso acontece. Aliás, houve uma publicação, salvo engano, numa das televisões aqui do Rio de Janeiro, acho que foi a Globo que fez isso, e foi bem feito. Mostrou às vezes que os goleiros falham, inclusive o Rogério Ceni. Então o que houve com o menino é perdoável, porque é um menino, Hugo, 21 anos, e deu a vitória de bandeja para o time do São Paulo, que é um bom time também. Mas na realidade o Flamengo no primeiro tempo jogou melhor do que
O São Paulo só encontrou um paredão lá, o goleiro do São Paulo, que catou tudo, né? E ganha quem bota a bola na rede. Já dizia Neném Prancha que quem não faz, leva. E foi o que aconteceu com o Flamengo, embora ele tenha empatado logo depois. E no finalzinho, uma infelicidade, o menino quis driblar, não é a especialidade dele. Ele é um excelente goleiro, não deve ser desprestigiado pelo que houve. Aconteceu, mas perdeu a bola e aí, evidentemente, sofreu o gol. E com isso o Flamengo perdeu de 2-1 em casa, está provando que não é mais um time que a gente estava imaginando, o tal do outro patamar, já foi para o brejo há algum tempo, né? E acontece o seguinte, o Ceni vai ter muito trabalho, principalmente com a defesa desse time, né? Isso levando em consideração que o goleiro titular, Daniel, saiu machucado, e vai ser o Hugo. Hugo é garoto, é bom goleiro, é excepcional garoto, estava vindo muito bem, obrigado. Mas tem, digamos assim, o assodamento, a pressa dos garotos. Isso acontece muito no time que eu torço, no Vasco, né? A pressa de querer fazer o gol, a pressa de querer driblar. E aqueles meninos, quando entram, que a maioria de meninos, realmente acabam não tendo a calma que ontem demonstrou ter o time do São Paulo, notadamente no segundo tempo. Então é aquela história, porque o garoto, ele é apressado, o garoto sabe do seu talento, tem pulmão, né, para aguentar a correria os 90 minutos, mas não tem o tal equilíbrio emocional que muitos jogadores já de idade, de 30 anos, 32, 28, 27, né, já tem, porque já passou por várias situações. Infelizmente, às vezes uma pressa dessas acaba fazendo a derrota do time, que agora vai para São Paulo, agora não tem diferença de gol, né? Mas o time do Flamengo vai para São Paulo e chegando a São Paulo tem que ganhar de 1-0 para levar a partida para os pênaltis, né? O empate, evidentemente, é do São Paulo. Então o São Paulo tem uma vantagem razoável, mas é aquela história. Isso não quer dizer que vai ganhar, né? Porque o Flamengo, mesmo não tendo o patamar do ano passado, o Flamengo é um grande time. Mas do outro lado está o São Paulo, tricampeão mundial, e faz isso uma grande diferença. Tricampeão mundial. Muito bem. Vamos continuar, vamos conversar agora com o Zé Augusto a respeito de uma situação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aliás, aconteceu no Brasil inteiro, não no Rio de Janeiro. E eu estou chamando ele, nosso querido amigo, desembargador José Augusto Araújo Neto, né? Ele sempre participa do programa e a gente está tocando para ele participar. Se de todo agora não puder atender, porque é ao vivo, né? E ao vivo pode ocorrer uma coisa ou outra, ele já atendeu, tá muito bem. Vamos torcer para que tudo corra bem, eu acho que vai correr. Olha aí o nosso querido Dr. José Augusto Araújo Neto. Deixa eu passar a imagem para lá, você já está vendo aí ao lado desse meu cartaz. O importa é ele. Muito boa tarde, doutor Zé Augusto. Boa tarde, Fernando Henrique. Ô, Fernando Henrique. Opa, seria uma honra. Seria uma grande coisa, né? Você já pensou? Muito. É que eu estava preocupado com o som, que eu estou vendo que está dando retorno. Já melhorou agora? Quer tentar ligar outra vez? Diz que eu estava no seu programa, eu acho que quando acontece isso... E agora, está tá? dando retorno. Vê se melhorou. Eu vou... Melhorou? Não, ó, eu estou ouvindo o que eu falei anteriormente. Ah, é? Vamos ligar outra vez. Liga, Tá bom. Vou te ligar mais uma vez. Espera aí, só um minutinho. Tá. Às vezes acontece isso mesmo, né? Coisa do rádio. Agora me chamou de Fernando Henrique, eu já estava imaginando a grana que eu estava ganhando. Já estava imaginando, poxa, minha aposentadoria melhorou muito. Né? Aposentadoria de presidente da República, né? E também os seguranças. Ai, Jesus. Agora está me ouvindo ou não? Está me ouvindo? Vou desligar e vou ligar para o doutor Zé Augusto outra vez. Isso acontece nas melhores famílias, né? Mas não é? Outro dia eu também chamei alguém com o nome trocado. Isso aí acontece, faz parte do show mesmo, né? Vamos lá, botar José Augusto
falou. Você, doutor Zé Augusto, é uma figura e é, você sabe, jurista, né? Pessoa altamente gabaritada. E eu vou até mostrar para vocês o que eu vou falar com ele, né? Recusa do Trump de reconhecer a vitória do Biden nos Estados Unidos e o silêncio do Planalto quanto à vitória do democrata. Na única vez Bolsonaro falou a respeito, evitou falar o nome de Biden, mas reclamou de um candidato que falou em sanções contra o Brasil. E mais, disse ele, quando acaba a saliva, é o lugar da pólvora. Quando acaba, não que vamos usar, mas precisam saber que a gente tem. Bom, eu quero saber qual é o comentário que ele tem a fazer a respeito dessa frase do nosso querido presidente, né? Vamos torcer agora, vamos ver se a gente chama. Tá chamando, deixa eu botar no lugar lá. Agora, melhorou agora? Estou ouvindo. Que ótimo, que ótimo. Só que o vídeo está como pausado. Não tá não. Aqui tá normal. Se não me ouve, não tem problema, porque aqui tá normal, tá bom? Você tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, sim. A minha imagem é que tá, digamos assim, você não está me vendo aí, né? Mas não faz mal, vamos aproveitar, porque a internet, quando dá certo, a gente não mexe. Mas o que o amigo acha desse arroubo, né? Daquela frase que saiu aí do presidente Bolsonaro? Ele às vezes fala umas coisas, o que vem à cabeça ele fala. Aliás, nesse particular, ele é muito parecido com o Trump, né? O Trump, de uma certa forma, parece ser o ídolo dele. Então há dois problemas que o amigo mesmo disse recentemente, e eu também concordo, porque sei disso, que os Estados Unidos são, na verdade, o segundo maior comprador e importador de coisas do Brasil. Portanto, nos dão um monte de dinheiro, a exemplo de que o primeiro é a China, né? Então, teoricamente, a gente tem que ter uma capacidade de tratar comercialmente bem essas potências, por óbvio, porque delas dependemos em grande parte do ponto de vista comercial. E de repente o presidente sai com essa surpresa. Perguntaram, e quando é que o amigo vai falar a respeito do presidente, né, do presidente eleito e tal? Não, teve um candidato aí que falou que vai fazer sanção para o Brasil e tal. E quando acaba a saliva, tem que haver a pólvora. O que o amigo acha disso? Na verdade, tem como remendar essa frase ou ela é politicamente correta? Olha, Fernando Sérgio, eu até às vezes evito estar criticando o presidente da República, porque eu acho que nós temos que pensar na união de todos os brasileiros, né? Mas tem situações que é inevitável você fazer a crítica, você tem que fazer. Eu fico muito triste que até nós temos uma amiga muito em comum, a Marion Duarte, grande cantora, e quando às vezes eu faço uma crítica ao presidente, ela fala, Zé Augusto, você está criticando o nosso presidente. Eu falo, mas ele dá motivo, ele levanta a bola, ele faz as coisas erradas. Nesse dia 10 agora, dia passado, terça-feira passada, não foi uma vez só que ele deu essas declarações inconvenientes, impróprias. Deu 3 no mesmo dia, né? Você há de se lembrar. A primeira delas foi quando ele exaltou a figura dele, dizendo em terceira pessoa que era mais uma vez que Jair Bolsonaro ganha, se vangloriando de, no combate à vacina, ele está ganhando porque morreu um brasileiro, ou seja, a vacina não prestaria. Depois tudo isso ficou provado que não era nada disso. A pessoa tinha morrido por suicídio e já voltou a ser feito o teste com outras pessoas aqui no Brasil. Mas ele põe dessa forma, que ele ganha quando a vacina dá errada. Quer dizer, uma pessoa que luta contra a vacina, que luta contra o combate à doença, não dá para entender. E depois ele deu uma outra também, isso ele falou num determinado momento. Depois, nas redes sociais, ele colocou uma outra, depois eu vou chegar lá nessa da pólvora também, que é a terceira. Daí depois falou também que morte, validez, anomalia, isso vai acontecer, todos nós vamos morrer. Quer dizer, como se 163 mil mortos, mais do que isso, essas pessoas não representam nada, tinha que morrer mesmo, vai morrendo.
não estou nem aí. Ele falou que lamenta as mortes, mas não demonstra praticamente que lamenta essas mortes. O que ele falou? Que tem que deixar de ser um país de maricas. Quem está lutando contra a pandemia é um marica. Então eu fui chamado de marica, porque eu luto contra a pandemia. Eu acho que nós temos que fazer a luta contra a pandemia, e se vier a vacina, todos têm que usar. Então o que ele disse? Que não, que tem que morrer mesmo, se vai morrer, não adianta fugir disso. Que falou, tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, prato cheio para a urubuzada que está aí atrás. Esse xinga o jornalista, a urubuzada é desse jeito. Depois quer que não critique esse homem? Olha, preservar a doença, ou seja, manter distanciamento social, usar máscara, e quando vier a vacina, não é causa de ser tratado de marica, não é ser marica, não, é ser inteligente, coisa que parece que ele já demonstrou que não é, Quer dizer, um homem que luta contra a vacina, que o combate contra a epidemia aí foi o pior possível, só se comparado com o do Trump. E então isso é usar máscara e usar a vacina quando ela vier, é questão de inteligência, não é questão de ser marica, não. E ele ainda foi mais longe, né? Nesse dia de infelicidades, ele fez uma outra declaração no evento, que aquilo ele falou nas redes sociais. Num outro evento ele pegou e falou, eu vou ler o trecho para ser fiel ao que ele disse. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado. Eu te pergunto, quem é um grande candidato à chefia de Estado? É o presidente eleito. Presidente eleito, que ele falou que era um grande candidato à chefia de Estado. Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil. Quem foi que falou isso? Joe Biden. Joe Biden. Quer dizer, o Joe Biden é um grande candidato à chefia do Estado, que falou, se ele não apagar o fogo, ele vai levantar barreiras contra o Brasil. Joe Biden falou que se for presidente vai declarar guerra contra o Brasil? Não. Não falou. Ele falou que vai levantar barreiras comerciais, que isso é normal, que se faça essa luta com barreiras comerciais. O Joe Biden teve a coragem de se referir ao Brasil, dizendo que era aqui que ele estava se referindo ao Brasil. E o nosso presidente, que é o machão, nós somos maricas, ele é o machão, ele teve coragem de dizer que era Joe Biden que ele estava se referindo? No dia seguinte ele chegou a dizer que nem se referiu ao Joe Biden, que aquilo ali foi conclusão, que ele nem se referiu. Essa pessoa a que ele se referia era inegavelmente Joe Biden. Então nem a coragem ele teve. Quem chamar nós de marica, ou marica é ele, que não teve coragem de dizer isso? E dizer que ele se referia ao Joe Biden. Não teve coragem e depois veio dizer que ele não se referiu ao Joe Biden expressamente, mas está na cara que se referiu ao Joe Biden. E mais, ele afirmou, e como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas na diplomacia não dá. Não é, Ernesto? Eu me lembro daquela, Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brasil. Seria muito melhor se ele tivesse se referido a esse Ernesto. Estava se referindo a Ernesto Araújo, chanceler, né, ministro das Relações Exteriores. Não é, Ernesto? Porque quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar a pólvora, mas precisa saber que tem. Meu Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que está fazendo uma ameaça aos Estados Unidos. Ele não precisa nem usar a pólvora, ele está fazendo uma ameaça aos Estados Unidos. Ele está dizendo que tem a pólvora e que ele nem precisa usar, mas ele está fazendo uma ameaça. Eu pergunto, basta ameaça para se referir aos Estados Unidos dessa forma? Basta ameaça? Isso chega a ser risível, isso chega a ser infantilidade, isso chega a ser despreparo para ser chefe do Estado como o Brasil. Os Estados Unidos vão ficar com medo do Bolsonaro porque ele tem a pólvora, ele não precisa nem usar, mas ele tem a pólvora. Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Será que isso não é fanfarronice, não é bravata? Se ele diz que não precisa nem usar e só precisa ameaçar, isso é fanfarronice, é bravata que ele está usando. Será que o Brasil tem condições de enfrentar os Estados Unidos? Não tem. Será que o Brasil tem condições de ameaçar os Estados Unidos? Não tem. Vamos fazer uma comparação com
o que é a defesa dos Estados Unidos. Só quem tem comparação com os Estados Unidos é a China e a Rússia, que tem uma certa paridade com os Estados Unidos. O Brasil, será que tem? Investimento anual em defesa. Qual é o investimento dos Estados Unidos? 750 bilhões de dólares. O do Brasil, 27,8 bilhões. Mais de 30 vezes a mais que eles investem em segurança do que o Brasil. O Brasil investe 27 bilhões de dólares, eles investem 750 bilhões. Caças de combate. Os Estados Unidos têm 715. O Brasil tem 78. Mais de 10 vezes. Helicópteros de guerra. Os Estados Unidos têm 5.768. O Brasil tem 242. Tanques de guerra. Os Estados Unidos têm 6.289. O Brasil tem 437. Veículos blindados de combate. Os Estados Unidos têm 39.253. O Brasil tem 1.820. Será que dá para enfrentar? Dá para fazer ameaça? Lançadores de foguete, eles têm 61.366. O Brasil tem 84. Porta-aviões, eles têm 20. O Brasil não tem nenhum. Já teve aquele do JK, teve o São Paulo, e não tem mais nenhum porta-aviões. Eles têm 20. Destroyers, eles têm 91, o Brasil não tem nenhum. Submarinos, eles têm 66, o Brasil tem 6. Armas nucleares, eles têm 5.800, o Brasil não tem nenhuma. Será que dá para fazer essa fanfarronice? Um presidente da República pode agir com essa infantilidade? Dizer, eu tenho que dizer que eu tenho a pólvora para ameaçar? Ah, meu Deus, isso é brincadeira, isso não é nem brincadeira, isso é coisa de espantar um presidente da República fazer uma coisa dessa. Só tem um ponto aí semelhante na história, que você vai se lembrar. 1981, um general da Argentina, Leopoldo Gautier, resolveu invadir as Ilhas Malvinas, que era considerado território britânico. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, está lá longe. Vai conseguir defender essas Ilhas Malvinas aqui na América do Sul? O que fez a Inglaterra? Mandou a força militar dela, da Marinha, para cá. E eu fiquei naquela época vendo, puxa, está viajando um dia, 2 dias, aquilo viajando, como é que vai ser esse confronto? Os aviões da Argentina vão destruir esses navios. E o que aconteceu? Eles tinham porta-aviões e derrubavam os aviões argentinos, e uma semana a Inglaterra ganhou da Argentina aqui na América do Sul, apenas com a sua marinha. Então essa fanfarronice não dá para a gente aceitar, meu Deus. Esse presidente tem que fazer as coisas de uma forma mais séria. Ele tem que parar de lembrar de Dória e pensar na administração pública de forma correta. Se ele fizer um bom governo, ele vai ser reeleito. Se não fizer, vai ter o mesmo destino lá do Trump, que é o ídolo dele, que não aceita uma vitória legítima. Ele falou, houve fraude, não aponta uma fraude sequer de que houve lá na Inglaterra. Será que lá nos Estados Unidos? Será que aqui vai acontecer a mesma coisa? Quer dizer, vamos parar, vamos encarar com seriedade as coisas, não vamos ficar fazendo essas bravatas que não levam a nada. O Brasil tem que manter um relacionamento com os Estados Unidos, é de Estado para Estado, não é de pessoa para pessoa, de governo para governo. Claro. Os governos passam, o Estado fica, o país fica. Tem que ser dessa forma. Nós temos interesses comerciais com os Estados Unidos, que é o segundo importador, mas temos interesses comerciais com a China, que é o primeiro, muito mais do que os Estados Unidos. Então nós temos que manter relação diplomática de Estado, e não nessas briguinhas com Dória e agora com os Estados Unidos, e agora com o Biden, que nem assumiu. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Daí a gente tem que criticar. Marion, me perdoe mais uma vez, mas a gente tem que criticar o nosso presidente. Ele fala muita besteira. Evidente, é verdade. E o pior, o povo acaba pagando, né? Deus permita que não. Deus permita que haja reflexão, bote a mão na cabeça, reflita. A gente precisa de um estadista. A gente não precisa de alguém que brigue constantemente com outras pessoas, fazendo e causando instabilidade. Perfeita a sua assertiva. Meu caro Dr. José Augusto, muito obrigado por sua participação. Um fraterno abraço.
Um fraterno abraço também e vamos esperar que esse presidente acorde para pensar na união do nosso país. Deixa a eleição para 2022. Se ele estiver bem na vida, ele será reeleito. Se não estiver, vai perder a eleição. Se continuar com essas papagaiadas, vai perder a eleição. É isso que dá. Até a próxima e uma boa tarde, um bom fim de semana a você e a todos os internautas que nos acompanham. Muito boa tarde, querido. É verdade o que ele falou, né? A gente fala no sentido construtivo, que o doutor Zé Augusto falou, não é um discurso de oposição, de negatividade, não, a negatividade está lá. Outra bobagem que foi falada, a gente superlativou a pandemia. Como superlativar a pandemia? 162 mil famílias chorando, as 162 mil pessoas, entre mulheres, homens e até crianças que faleceram pela pandemia. Então a gente está superlativando o quê? Vamos botar a cabeça, que nem um avestruz faz, botar a cabeça em andar e botar o rabo para cima, porque é o que o avestruz faz, né? E nós é que somos maricas? Não, não. É aquela história. Então a gente precisa realmente, como disse o doutor Zé Augusto, que alguém que conduza com mão forte o país, e não é aparência. A aparência, ele tem uma bela aparência, talvez tenha até a mais bela aparência de quantos presidentes assumiram o poder. Mas a gente quer inteligência, né? Porque ninguém vive de aparência. Muito bem. Vamos agora, eu vou conversar agora com o Aziz Ahmed. Eu já falei com você, o Aziz, nosso querido Aziz, ele é jornalista, ele foi editor do Jornal do Comércio, a época do Jornal do Comércio, que hoje, infelizmente, não existe mais, mas é um importante jornalista, é autor de livros. Eu estou ligando aí para a casa dele para a gente saber a coluna que ele vai apresentar. Tá ótima a imagem, Aziz, tá ótima. Nem precisa mexer aí, tá muito bem mesmo. O nosso Aziz Ahmed. Boa tarde, Aziz. Opa, caiu a câmera aí. Pode pegar com calma, que essas coisas acontecem, né? Já aconteceu comigo aqui uma vez. Você vai botar no pedestal e aí eventualmente o celular cai. Mas agora já está normal de novo. É uma prova de que estamos ao vivo com o nosso querido Aziz Ahmed. Tá vendo? Ele está fazendo um esforço, acho que agora desligou lá. Não, agora ligou. Perfeito. Meu caro Aziz, tudo bem? Boa tarde. Oi, bem, irmão. Tudo bem. É que de repente agora tá ruim a ligação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e vou ligar de novo, tá bom? Eu vou desligar e vou ligar de novo. Porque vocês viram aí que tá meio esquisito. Esse cartaz aqui é do meu livro 50 anos de comunicação. Se você quiser dá-lo de presente neste Natal, por exemplo, você vai no Mercado Livre e várias lojas estão aí vendendo, né? Você vai encontrar lojas americanas, vai encontrar o Ponto Frio, vai encontrar saraiva.com. Essa capa, naturalmente, eu era bem mais jovem, foi no dia 14 de junho de 2012. Se você continuar assim, você vai ver, olha, quando eu lancei 50 anos de comunicação. Então esse livro ainda está à venda, né, para quem quiser comprar. Muito bem, eu vou passar aqui para mim agora, enquanto para você não ficar vendo a coisa parada, né, e vamos ver se eu consigo, ligar normalmente para o Aziz. Essas coisas são assim mesmo, né? Programa ao vivo. Quero mandar um abraço, tem muitas pessoas aqui. Alô, Arco Silva. Mas eu quero mandar um abraço também para o Fernando Pereira, lá em Além Paraíba. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp, aqui está Aziz Ahmed. Vamos ver agora se vai. Com jeito vai, né? Se não, um dia a casa cai. Menina, lembra? É da minha época, talvez não seja da sua. Eu até tenho que ter cuidados, porque como já vivi razoavelmente muito, né? Quero viver um pouquinho mais, se Deus quiser, se Deus deixar. Olha, tá chamando o Aziz, tá chamando, vamos ver. Oi! Tá vendo? Hoje é dia. Tá chamando o Aziz, mas até agora nada, né? Que pena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma outra matéria e daqui a pouco eu vou chamar então agora o nosso querido doutor, nosso querido
Munhoz, doutor Munhoz, porque dá tempo para ele poder arrumar lá o pedestal, porque deve ter caído, deve ter esbarrado e caiu a câmera, né? Então deixa eu falar, porque eu soube um negócio, quero perguntar para ele se é verdade. Doutor Munhoz, estou chamando agora também, né? E você, tudo bem contigo? Está com os cuidados devidos? Está vendo como está calor aqui? Olha como eu estou suando. Eu esqueço de ligar o ar-condicionado, não é porque o ar-condicionado faz um barulho e aí não fica tão legal, fica no fundo aquele sonzinho parecendo um avião. Eu estou ligando agora para o doutor Munhoz, vamos ver se ele vai atender ou não. Tem dias que sim, tem dias que não, não é verdade? Muito bem. Tá meio difícil, tá meio difícil. Então vou voltar para se não der, aí eu já tenho uma matéria para colocar para você. Vamos à luz aqui, Marcos Silva, Raimundo, Rui Oliveira, Hernani Sampaio, doutor Hernani Sampaio, um abração, doutor Hernani, grande oncologista. Olha, Raimundo Oliveira, eu tive um grande radialista, bem mais velho que eu, que já se foi, trabalhei com ele, extraordinário, e que se chamava Raimundo Oliveira. Olha só, doutor Munhoz, mas olha, tá com uma imagem fantástica, hein? Tá com uma imagem que eu vou te contar, hein? Muito bem. E aí, doutor Munhoz, espera aí só um minutinho, deixa eu mudar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Prazer. Tranquilo. Eu tô sabendo uma coisa que um passarinho me contou, que o senhor, o meu querido amigo Munhoz, e também o querido superintendente geral do Hospital do Amparo, os dois foram premiados com uma medalha muito importante. Me conta essa história. Que medalha é essa? Por que aconteceu? Fernando, o HFAG, a direção do HFAG, gentilmente, né, prestou uma homenagem às pessoas que contribuíram de alguma forma com essa fase difícil, né, do coronavírus, né? Sim. Global, e inclusive dizendo que até pela minha idade, né, que eu abri mão até um pouco da minha segurança para prestar esses serviços lá. Nada, né? A gente quando é médico, né, Fernando, você sabe. É uma vocação. Você radialista que sabe quando a gente abraça uma profissão que gosta, né, que faz com carinho, a gente não consegue se afastar, como teoricamente deveria, né? Ficar realmente afastado por um longo tempo. E aí o hospital gentilmente reconheceu esses serviços, né? E nos homenageou com uma medalha, né, sobre a luta contra o Covid lá no ANAFAG, no Hospital de Força Aérea do Galeão. Que maravilha, o hospital da aeronáutica, né? Da aeronáutica, né? Hospital, aquele hospital ali bem na estrada do Galeão, ali na estrada principal. Muito grande. Aliás, é o maior hospital da Força Aérea Brasileira. Que maravilha, que maravilha. Onde quando um amigo que pouca gente não, acho que a maioria hoje já sabe, mas aqueles que estão chegando, é preciso dizer que o Dr. Munhoz é tenente-coronel da aeronáutica, reformado, né? Quando na ativa o amigo trabalhava, não só trabalhou no Galeão, como em Fortaleza, cuidou inclusive do presidente Figueiredo à época, né? E teve em vários lugares, evidentemente. Mas depois de já reformado assumindo a direção médica do Hospital do Amparo, ainda assim o amigo voltou também a clinicar a convite da aeronáutica, não é isso? Fernando, porque está acontecendo um fenômeno nos hospitais militares todos, né? Sim. E alguns hospitais públicos também, porque ficou um tempo muito grande sem concurso público. E obviamente que o número de militares, né, da área de saúde que saíram, né, que foram para a reserva, né, que se aposentaram, vamos dizer no linguajar civil aqui, que se aposentaram, foi muito maior do que o número de pessoas que entraram novas na aeronáutica. Então, ficou agora, de 5, 6 anos para cá, um hiato, né, ficou um intervalo grande, uma perda muito grande do número de profissionais. Então, o que a Força Aérea e o Exército e a Marinha estão fazendo?
convocando novamente esses militares da reserva e reformados, que agora eles colocaram até um nome bem sugestivo, né? Ah, é? Nós não somos mais chamados de reformados, é veteranos. Veteranos. Eles acham mais apropriado. Né? Certo. Então eles pegaram veteranos e reconduziram a ativa, né? A ativa. Para poder ajudar a turma que ficou lá um pouco, né, fora de atendimento às pessoas que dependem do plano de saúde da aeronáutica, da marinha e do exército. Então a gente ocupou esse espaço que ficou e agora acredito que eles voltem a ter uma regularidade nos concursos de admissão para novos médicos, e aí daqui talvez mais uns 5, 10 anos a coisa comece a regularizar, né? Engraçado, estava ele ouvindo atentamente e ele veio comigo o seguinte pensamento, né? A medicina, de uma certa forma, ou a vida, ela imita o futebol, ou o futebol imita a vida, né? Porque é muito importante, e parabéns à Aeronáutica por isso, às Forças Armadas por isso, é muito importante mesclar a experiência com a juventude, não é? Então isso é que é importante, porque imagina, um médico de muitos anos como amigo, tido e havido como veterano, mas sobretudo como expert no assunto, pode passar a tranquilidade que nem sempre o jovem que tem a teoria na cabeça, que não sabe. Nós tivemos um exemplo disso ontem, no jogo em que o Flamengo perdeu com o Hugo, que é um excelente goleiro, né? Um menino que a gente aplaude, que vai ser, sem dúvida alguma, um grande goleiro, mas que num arroubo de juventude e de inexperiência, quis mostrar que também driblava. E aí perdeu a bola e deu-se a derrota do Flamengo. Isso acontece no nosso Vasco, sei que o amigo também é vascaíno, quando nós temos vários meninos talentosos, mas que querem dar mais um drible, que querem assodadamente levar a bola. Nessa hora é muito importante o veterano. E isso não é só no futebol, não. Isso é no jornalismo, isso é na medicina. Por isso que eu acho, e eu queria a sua opinião, que o país tem que valorizar os seus veteranos. A exemplo do que as Forças Armadas estão fazendo, não só porque não houve concurso, foi uma falha de governos anteriores, não houve concurso, pode haver daqui para frente, mas que permaneçam essas pessoas para brindar, né? Ou até blindar mesmo, né, a sabedoria dos jovens e, sobretudo, passar a experiência, não é correto? Fernando, inclusive nisso aí a gente vê que é praticado. Eu estou te falando de uma situação especial que se apresentou. Mas isso na Europa, nos Estados Unidos, é uma prática comum, não só nas Forças Armadas, como no meio civil mesmo. A gente vê quase que todos os setores tem pelo menos algumas pessoas da terceira idade que realmente colaboram muito. Você vê isso inclusive nos parques da Disney, naqueles parques americanos, onde você vê uma quantidade enorme de pessoas acima dos 60 anos, com uma vitalidade enorme e realmente transmitindo essa experiência de vida para os mais jovens, né? Então essa continuidade, eu concordo com você, é muito interessante, e até porque, Fernando, as pessoas da terceira idade hoje, até por causa da medicina, né, do desenvolvimento da medicina, dos métodos, das medicações, de tudo, as pessoas hoje começam a terceira idade com muito vigor, com muita saúde e tem realmente muita condição de passar essa experiência, de passar muita coisa de positivo com mais jovens. Então eu vejo isso realmente com muita simpatia e acho que nesse ponto, até por uma necessidade, a gente está começando uma caminhada que eu espero que prospere aí por muitos e muitos anos. Todos nós necessitamos disso, da experiência dos mais velhos. Mas, doutor Munhoz, e como é que anda o Covid lá no Hospital do Amparo? Atualizando aí os dados, mais uma vez eu digo, Fernando, lá no hospital a gente não tem tido uma queda significativa. A gente está o tempo todo com um movimento de entra e sai. Como eu te falei durante a semana,
as 10 vagas que nós temos de CTI propriamente dito estão sempre ocupadas. E quando esse paciente do CTI, eles vão, que a gente chama de unidade intermediária, que é logo ao lado do CTI, são mais 8 leitos, imediatamente essas vagas do CTI elas são completadas. Ontem nós tivemos 3 altas para a unidade intermediária, pacientes provavelmente daqui a 2, 3 dias eles terão alta definitiva, e as 3 vagas foram ocupadas ontem para hoje, essa noite passada. Então, lá a gente tem tido uma frequência imensa de pacientes. Repetindo, com menos gravidade é fato, mas ainda com uma incidência muito grande. Lá no meu hospital eu não estou vendo uma queda significativa do número de casos, não. Lá a gente está andando sempre com o número de leitos ocupados praticamente os 30 dias do mês. Pois é, eu queria aproveitar então a sua grande experiência para as recomendações, porque nós vamos passar agora domingo, um domingo de muita movimentação, que os cuidados naturalmente estão sendo tomados por parte da Justiça Eleitoral, mas eu queria saber a opinião médica, quais os cuidados, inclusive a informação de que de 7 às 10 serão os mais velhos, os mais idosos que vão votar, e a partir de 10 horas, então, os mais jovens. Quais os cuidados que têm que ser relembrados nesse momento, doutor Munhoz? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse horário que foi aberto de 7 às 10, que as pessoas que têm alguma comorbidade, alguma limitação, e as pessoas da terceira idade devem aproveitar bastante esse horário, exatamente para não ter nenhum tipo de aglomeração que possa complicar a votação. Eu acho que pelo número de pessoas da terceira idade, até algumas de necessidades especiais que tenham, eu acho que dá para adequar bem dentro dessas 3 primeiras horas, sem nenhum clima de confusão, sem aglomeração. Então vamos aproveitar este horário de forma bastante, observar isso de forma bastante séria. Não deixar para depois. Acorda, toma café e vai imediatamente votar. Pronto. Aí fica o restante do dia para as demais pessoas que têm um potencial de risco menor. Claro, máscara, sem dúvida, isso o tempo inteiro. Se pedirem para baixar a máscara para conferir retrato da sua identidade, não se esqueça de levar a sua identidade que você vai apresentar de longe para o mesário, a cerca de 1 metro. Tirar a máscara naquele momento ali e pronto, coloque a máscara novamente. E aquilo sempre. Álcool antes, álcool depois de usar a cabine. Fundamental. E está resolvido o problema. Tem que assinar, leve a sua caneta, leve tudo que for seu, exclusivo. É importante que você leve e não tenha nenhum outro contato com outras pessoas ou com local potencialmente que possa se contaminar. E voltando à história de 7 às 10, é um horário que o local foi pouco manipulado, foi pouco frequentado, é mais um motivo para as pessoas da terceira idade ou com alguma necessidade especial devem explorar esse horário. Perfeito. Doutor Munhoz, parabéns pela medalha recebida, meritória, parabéns também extensivo ao superintendente-geral do Hospital Alemão do Amparo, né? Parabéns pelo êxito, isso é que é importante, pela vocação. Nós todos precisamos cada vez mais médicos vocacionados, a exemplo das outras profissões, porque realmente significa a qualidade, que é fundamental no desenvolvimento de uma profissão. Fraterno abraço, meu amigo. Ah, que linda! Olha só, Força Aérea do Brasil, né? Olha que linda medalha, né? Eu não sabia que estava aí com um amigo, muito linda realmente. Olha só que Covid-19. A luta pelo Covid. A luta pelo parabéns, parabéns. Fraterno abraço, meu amigo. Humildemente, mas muito alegre, muito feliz mesmo. Com certeza, é um reconhecimento. Olha, namastê. Namastê, meu amigo. Pois é, tá vendo? É a vida, o que a gente precisa é de profissionais vocacionados. Isso é que é importante. Eu conheço bem, é meu cardiologista, meu querido amigo, Dr. Cícero Munhoz. Existem muitos outros por aí
E a gente, evidentemente, quer aproveitar o ensejo, não fomos nós que homenageamos, mas dizer que eu gostaria, se possível, e tivesse grana para isso, dar uma medalha para cada um desses médicos que lutaram incansavelmente, que estão, não só médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, que estão lutando para erradicar essa doença que é algo terrível realmente, né? Vou tentar aqui mais uma vez o nosso amigo Aziz Ahmed. Vou ver se eu consigo, né? Se de todo não conseguir, a gente outro dia traz ele aqui para poder bater papo com a gente, não é? Aqui está meio esquisito a coisa, sabia? Não sei por que acontece. Tem dias que a gente se sente como quem partiu, morreu, a gente estancou de repente. O mundo então que cresceu. Tem coisas da informática que a gente não entende. Eu liguei para o Aziz aquela hora, né? Deixa eu ver se eu vou botar em conversa, agora sim. No fundo, isso é o que a experiência dá para a gente com a idade, né? Mesmo assim, quando você tem alguma instabilidade, como a câmera dele que caiu, você tende a achar e você fica um pouco mais excitado, um pouco mais nervoso. Nessa hora é que eu digo, muita calma nessa hora. Esse é o benefício da idade, né? Que quando o garoto, agora sim, agora, meu Deus, o homem está aparecendo, olha só, mais do que isso, melhor do que isso, só dois isso. Nosso querido Aziz Ahmed, jornalista. Boa tarde, Aziz. Boa tarde, Aziz. Eu não estou te ouvindo bem. Não, mas o importante é você falar. Pode falar. Não está. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Fala um pouco mais alto que aí eu ouço. Tudo Tá bem? certo, tá certo. Conta aí as 3 notícias principais da sua coluna de amanhã no Povo, por favor, Aziz. Ô, Fernando, eu abro a coluna falando desse negócio fazendo um comentário sobre esse negócio que o Bolsonaro falou, né? Declarando guerra aos Estados Unidos. Sim. E houve muita manifestação, você deve ter acompanhado no Facebook, as pessoas gozando ele. Verdade. E algumas gozações, como tem, que disseram que vão cancelar as festas do Réveillon para não gastar pólvora. E outras coisas. Uma brincadeira, porque ele vai levar aquela mulher Miriam, aquela correnteira, vai chamar o Queiroz e o Flávio Bolsonaro para armar uma estratégia de rachadinha para rachar a barreira dos Estados Unidos. E por aí vão as brincadeiras. Sim. Uma nota que eu achei interessante, meu Deus, ao longo da semana, é que o Hospital do Corpo de Bombeiro, aquele lá no Rio de Janeiro, não tem certificado do Corpo de Bombeiro. Nossa. O que acontece? Já tiveram nos 2 últimos anos 3 incêndios de hospitais. Sei. Um no hospital de Lourenço Jorge, aqui na Barra, teve no Badinho, lá na Tijuca, e agora no Hospital de Bom Sucesso. Aí quando foram ver, nem o Corpo de Bombeiro tinha. O Hospital do Corpo de Bombeiro também não tem certificado de Corpo de Bombeiro. Quer dizer, essa é uma situação Absurda. Eu estou dando uma nota interessante, que um diamante, foi vendido um diamante para uma casa suíço, um diamante russo, que é o diamante mais caro, que até agora foi vendido por 26,6 milhões de dólares. Nossa. Aí eu lembrei até aquela frase da Marilyn Monroe, né, que ela diz assim, os homens passam e os diamantes ficam. Então, tem 546 pastores registrados como a profissão deles, pastor, Sei. pai de santo, não sei o quê, concorrendo nessas eleições municipais. É outra informação que eu tenho. Também é interessante dizer, o Rogério Ceni, ele saiu do Fortaleza, ele ganhava lá 320, parece, e foi para o Flamengo ganhando 700 mil por mês. E ele já mandou um imobiliário, contratou um corretor para comprar uma casa para ele no Jardim Botânico, e aí a exigência que ele fez é que tem uma piscina para as filhas dele poderem brincar lá na piscina. Certo. Ele está colocando.
E uma nota também que eu achei interessante é sobre a árvore de Natal, que uma empresa essa empresa é especializada em tubulações, em fazer. Então foi uma engrenagem complexa. O próprio material da fábrica, eles fizeram uma árvore da 30 metros de altura, tem árvore, tem uns presépios lá também. Que beleza! No Oticino da Glória, que as pessoas podem visitar de 9 horas da manhã às 8h30 da noite. Sendo que às 6h30 tem uma missa, e é rezada lá, isso diariamente, quer dizer, tá lá é a atração que temos no Natal, já que nós não vamos ter aquela árvore da lavoura. É verdade. São Perfeito, perfeito. Essas são as notícias principais. A outra coisa também que eu achei interessante, no comentário, é esse comentário que está surgindo na internet, né? Que as pessoas estão dando muita credibilidade a essa vacina da Pfizer, que a Pfizer está até em fase final já Isso. de prova, praticamente 95% dela está aprovada. Por que da credibilidade da Pfizer? As pessoas dizem, se a Pfizer, que fez a Viagra, que é a pílula, conseguiu ressuscitar morto, imagina agora para proteger os vivos. Tá certo. Muito bem. Meu caro Aziz, muito obrigado. Um grande abraço, Aziz. Saúde para você. Abração. Obrigado. Eu que agradeço, eu agindo. Muito boa, muito boa. Se a outra fez o Viagra, né? E deu certo, ressuscitou quem estava morto. Muito boa, realmente. Minha gente querida, pois é. Vamos agora, então, né, aquele momento importante, o momento da oração, né? Momento da oração. Surgiu agora aqui alguma coisa estranha, mas deixa para lá. Vamos tocar o barco para ver o que acontece. Agora sim, daqui a pouco, depois da oração, eu vou falar os nomes das pessoas que hoje, nesse momento, deixaram alguns recados aqui. Vamos para o momento da oração. Alô, Fernandinho. Olha, tem hora que, agora sim, vai chegar ou não vai chegar? Olê, olê, olá. Vamos nós, atenção. Gente, houve alguma coisa estranha aqui. Não quero saber de Trump, não, Mr. Trump. Oh, my God, what happening? Bom, deixa eu voltar para cá. Eu acho que, pelo visto, é bom não insistir. Informática tem disso. Quando há alguma coisa qualquer, olha, hoje vamos ficar mais uma vez sem a oração, porque, afinal de contas, vocês viram que não deu? Agora vai dar. Vamos torcer. Fernando, alô. Opa. O negócio que está sem som aqui. Hoje no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a questionar as ações de alguns governantes. Insiste esse negócio de falar, eu não estou querendo saber ações, não vai ter, melhor não. Eu tentei 2 vezes, não deu certo. Vamos falar o nome das pessoas, amanhã a gente recupera, amanhã tem sexta-feira, tem um programa assim. Vamos falar o nome de vocês? Luiz Henrique Oliveira, o que dizer da lambança do Hugo Souza, goleiro do Flamengo, na frente do Brenner, jogador de São Paulo, entregou o ouro. É verdade, é muito novo, menino, 21 anos, tem credibilidade, vai ser um grande goleiro. O próprio Ceni já teve várias falhas. Eu me lembro do Gilmar, da seleção de 58, eu era menino quando vi, era um grande goleiro e cometia falhas. Isso é humano, infelizmente, num momento que não poderia acontecer. Mas eu tenho certeza de que a torcida, não só do Flamengo, mas a torcida brasileira, de um modo geral, entende, aconteceu, mas é um grande goleiro, o menino tem um futuro imenso. Muito bem. Imagina o Marco Silva como está agora. É verdade, mas não pode ganhar todas, né? Ângela Luquezzi, abração. Doutor Hernando Sampaio, abraço. Raimundo Rui Oliveira, tudo de bom. Marco Silva, alô Marco, abração. Professor Isaías Nascimento, um abraço. Olha, Otávio de Melo, outro abraço, boa tarde. Ednelli, um abraço para você. Elvira Araújo, Denise Guzmán Silva, abração para vocês também. Olha só, Euciene Correia. Muito bem, o Marco Silva, dias atrás alguém escreveu, entre países não há irmandades, há interesses. Como o amigo vê essa frase?
Eu acho que há uma coisa e outra assim. Ah, sim, eu que sou viajado, e você também, Marco, você está aí recebendo todo o carinho por parte dos americanos por amizade, não há interesse. O interesse é que você seja um homem honesto e bom. Quem conhece Portugal, eu amo Portugal, né, sabe o carinho que o povo português nos recebe. É amizade, doutor, é amizade mesmo. A Itália praticamente construiu uma grande parte do Brasil com os meus bisavós que aqui chegaram, né? E não só o Brasil, a Argentina também, há muita amizade. Se você for no sul do país, você vai ver a colônia alemã, né, onde existe o Oktoberfest, essa coisa toda, foi o quê? Amizade, né? A gente não pode deixar, a gente não pode, quem falou isso aí, se referiu ao comércio pura e simplesmente, mas o comércio ele só existe por causa das pessoas, e se você não tiver amizade com as pessoas, a pessoa não faz comércio com você. Esse é o grande ensinamento da venda. A vida é feita de venda. Se você não tiver, você, por exemplo, é cliente, você sabe o que você faz nos Estados Unidos, ô Marco. Se você não tiver simpatia com seus clientes, babau, ele vai contratar outro para fazer a mesma coisa. Então você tem que saber tratar as pessoas, não é dando um pontapé como muita gente está fazendo, tá bem? Então, ele falou mais uma coisa aqui, Fernando, tenho um cliente que é juiz aposentado, apoiador do partido de Donald Trump. Pergunto se o presidente mudaria a eleição com recursos da Suprema Corte. Ele respondeu que não. Não tem como mudar mesmo. E não é só isso, isso é direito conquistado, né? Paulinho Rezende, doutor José Augusto, brilhantíssimo, parabéns. É isso mesmo, Paulinho, um dos grandes compositores da música popular brasileira. Paulinho, eu quero você aqui no programa, a semana que vem, se Deus quiser, tá bom, amigo? Grande abraço. O Marco Silva, alô, a turma da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Denise Guzmán Silva, boa tarde a todos. Nova Iguaçu está com céu escuro, ameaçando um temporal daqueles. Pois é, aqui na Tijuca também está meio lá, meio cá. Não sei se está tão escuro assim, eu estou vendo a janela ali, mas ainda não cheguei para saber. Tomara que não atrapalhe muito a vida das pessoas, né? O Marco dizendo, alô, minha Duque de Caxias. O Paulinho Rezende, querido amigo Fernando, parabéns pelo belíssimo programa, forte abraço, obrigado. Sei que você está fazendo uma live também, legal, parabéns, Paulinho. Paulinho é um grande comunicador, além de grande compositor, portanto ele é mais do que eu, tá bom? Ponto de vista. Esqueci o que eu ia falar. Ramires Silva Mendes está assistindo. Marco Silva, mais uma. Fernando pergunta ao doutor Cícero Munhoz se ele conhece o doutor general Valdir Lucena. Vou perguntar da próxima vez que foi comandante no Recife. É provável que conheça, né? Vamos lá. O José Augusto Araújo Neto, boa tarde, Marco Silva, boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa do competentíssimo Fernando Sérgio, muito obrigado, muitíssimo obrigado, Paulinho Rezende, um forte abraço a todos. O Marco Silva Fernando, hoje o Diego Simões Silva, nosso primogênito, está completando 34 anos, parabéns, nossos parabéns ao Diego, um abraço para você, para a dona Ruth, para o Diego, muita alegria, muita felicidade na vida dele, viu? Diego é formado em Teologia pela Universidade Batista das Américas em San Antonio, Texas. Também é formado em Administração Pública. Hoje, Diego é um dos diretores da Fundação Buckner Family. Olha que bacana, Hope Center. Maravilha, parabéns a ele. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Que pena, né? Pena que não deu para botar a oração, mas deu um tilt aqui no computador. Não vou insistir, porque não vale a pena. Amanhã, se Deus quiser, Papai do Céu perdoe e nos abençoa. Fraterno abraço a todos vocês. Muita alegria na vida de cada um. Foi muito bom falar com vocês. Namastê.